Oi, gente, bom dia. Conforme o combinado, né, que nós fizemos aqui eu com vocês, nós ficamos de ler os 40 pensamentos de Jesus em 40 dias. Ontem foi o primeiro dia, ontem. E hoje vamos fazer a leitura do segundo pensamento de Jesus. Eu estou lendo no livro 40 Pensamentos de Jesus, né? O autor é Renato Cardoso, o bispo Renato Cardoso. Então, esse livro, esses pensamentos são para ser lidos diariamente, um pensamento por dia, e o autor até pede para que a gente não queira se adiantar e ler o dia seguinte, que a gente siga direitinho. E aí, para quem está entrando agora, para quem vai me assistir agora, né? Não assistiu o de ontem. Eu vou ler novamente aqui a introdução do livro, ok? Vou ler aqui, para quem não viu o de ontem, eu vou ler a introdução do livro 40 Pensamentos de Jesus em 40 dias. Então eu vou ler aqui rapidamente a introdução, depois vamos ler o segundo pensamento, que é hoje, e depois a passagem na Bíblia, ok? Então, a introdução. De todos os grandes homens da história da humanidade, ele foi o que causou o mais impacto. Ninguém revolucionou o mundo como ele. 2000 anos já se passaram e ele continua sendo a maior influência onde quer que seus ensinamentos sejam divulgados. E ao contrário de qualquer outro grande líder, ninguém jamais conseguiu achar defeito nele, de quem nós estamos falando. O trabalho público de Jesus durou apenas 3 anos e meio. E claro, não havia internet, imprensa, televisão, rádio, etc. Portanto, não foi fruto de propaganda religiosa. Não houve lavagem cerebral. Na verdade, a máquina política do Império Romano e a máquina religiosa dos líderes judeus tentaram por anos apagar o nome dele e exterminar seus seguidores, mas fracassaram. O que tinha aquele Jesus, afinal? Que poder era aquele contido em seus ensinamentos? O que havia em suas palavras capaz de mudar radicalmente as pessoas? Quais ideias as levavam a uma convicção tão grande a ponto de morrerem por ele? Uma coisa é certa. Quando os pensamentos de Jesus encontrar lugar nas mentes de seus ouvintes, coisas impressionantes acontecem. Milagres, arrependimento, força, paz interior, união familiar, transformação de vida, libertação de forças malignas, alegria em lugar de depressão. O improvável acontece. O impossível é desafiado. Qualquer pessoa que quiser ser melhor, desenvolver sua inteligência, encontrar forças e desencadear mudanças milagrosas em sua vida, deve absorver os pensamentos de Jesus. E é isso que eu convido a fazer, e é isso que eu o convido a fazer comigo por 40 dias, começando já. No caso, nós começamos ontem. Hoje, o mais breve possível, diz o autor, né? Todos os dias você vai ler um pensamento de Jesus, seguido de uma breve meditação. Eu convido vocês a fazerem junto comigo, conforme ontem eu já falei, né? E já lemos o primeiro pensamento ontem. Porque ele disse aquilo? Qual a implicação para a sua vida? Como você pode aplicar aquele ensinamento no seu dia a dia? Como extrair poder daquelas palavras? Segredos escondidos nas entrelinhas dos evangelhos. Pérolas esperando serem descobertas. Novas revelações em passagens bíblicas antigas e há muito já memorizadas. Será uma experiência revolucionária. Mas devo avisá-lo, diz o autor. Sua mente nunca mais será a mesma. E você já sabe o que acontece quando mudamos nossa mente, mudamos nossa vida. Então, antes de iniciar, esteja seguro de que é isso que você quer.
mas leve a sério. Veja se está disposto a reunir as condições para este desafio. Fielmente todos os dias, por 40 dias, você vai tirar alguns minutos para pegar este livro e meditar na leitura. No caso, se você não tem o livro, não tem como adquirir esse livro, faça a leitura junto conosco aqui. Hoje é o segundo dia, tá bom? Ainda que a leitura não leve mais que alguns minutos, você deverá deixar que aquele pensamento permeie todo o seu dia. Medite, pondere o que leu, não avance logo para o pensamento do próximo dia. Se possível, não jogue informações fúteis por cima daquele pensamento precioso, como pedras que sufocam uma semente. Evite expor sua mente a conteúdo inútil para não sufocar a boa semente. Será uma viagem inesquecível pela mente do Criador. Está dentro? PS. Que tal convidar um amigo ou familiar para participar desse desafio com você? Eu convido vocês, ok? Então, nós vamos para o pensamento 2. Do dia 2, dos 40 dias, nós estamos no segundo. Pensamento 2. Preparação e grandeza. Versículo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Vamos ler depois em Mateus 3,15. Então, vamos repetir aqui. Preparação e grandeza. No versículo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. A preparação e grandeza, vamos ler. Não avance para o segundo pensamento no mesmo dia que leu o primeiro. Mantenha o propósito de ler um por dia. Medite, leia e releia. Responda as perguntas no final de cada pensamento. Anote os seus pensamentos, assim tirará muito mais proveito de tudo. Reflexão. Essa é a segunda fala de Jesus registrada nos evangelhos, 18 anos após a primeira. Aqui, aos 30 anos de idade, ele está pronto para executar seu propósito na terra. Note, ele esperou até aqui, apesar de já ter demonstrado total senso de missão aos 12 anos. O que ele fez no interim? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesma. O que aconteceram nesses anos, né, que Jesus viveu entre os 12 anos até os 30, porque ele começou o ministério aos 33, aos 30 anos, né? Aos 30 anos. Bem, eu sempre pergunto o que aconteceu nesse interim e agora parece que nós vamos descobrir. Ele esperou até aqui, apesar de já ter demonstrado total senso de missão aos 12 anos. O que ele fez no interim? Há pouca informação sobre isso, mas o que podemos ter certeza é de que ele se preparou durante todos aqueles anos. Antes da execução, tem que haver a preparação. Atletas se preparam por anos para uma competição que dura minutos ou segundos. Um neurocirurgião pode levar algumas horas para operar um paciente, mas não antes de encarar 12 anos de aprendizado e treinamento. Se você não valoriza sua preparação, sua execução provavelmente será pobre e falha. Aqui Jesus respondia à objeção de João Batista em batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por você, disse João, reconhecendo a superioridade de Jesus. Mas o pensamento de Jesus era: agora tem que ser assim, porque é importante fazer tudo de maneira certa. Como tem que ser feito? Duas lições. Fazer é bom.
fazer certo é melhor. Jesus se preocupou em fazer certo, cumprir o que era esperado dele, fazer as coisas na ordem e na hora certa. Humildade é o começo de tudo. Jesus era maior que João, mas se submeteu à autoridade dele. Quem é grande não se preocupa em parecer pequeno. Só quem é pequeno se preocupa em parecer grande. Honra vem depois da humildade. Além de humildade, Jesus foi prático e soube esperar. Deixa por agora. Se ele estava confiante que a exaltação viria depois, não tinha dificuldade em se submeter naquele momento, se era isso que a situação pedia. Aplicação. Prepare-se, execute certo. Não se preocupe em parecer grande. De forma geral, você costuma se preparar demais ou não o suficiente? Essas são as perguntas finais, certo? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas para nós, né? Para nós respondermos, certo? Aqui no livro tem até o local aqui, ó, para responder essas perguntas, para cada um responder. Claro, quem tiver o livro. Então, aqui, a primeira. De forma geral, você costuma se preparar demais ou não o suficiente? A 2. Como você pode alcançar o equilíbrio? 3. Você tem a tendência de fazer primeiro e depois ver se está certo ou se ficou bom? 4. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser assim? E a 5ª. Você tem dificuldade de se submeter a alguém menor que você? 5 perguntas para nós meditarmos e respondermos. Podemos escrever aqui, quem tem o livro, pode escrever aqui as suas respostas. E nós vamos nos preparar para a leitura de amanhã. O terceiro pensamento de Jesus está aqui. Amanhã nós vamos ler o terceiro pensamento. Agora vamos lá em Mateus, vamos ver onde está a passagem. Mateus 3,15. Vamos procurar na Bíblia? Mateus. Mateus 3,15, a passagem que nós lemos aqui no livro, certo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, está aqui na Bíblia. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Vamos ler mais até o 17 para podermos entender o contexto, certo? E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa passagem aqui, quando Jesus fala, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a toda a justiça, foi quando João, mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse essa passagem, certo? Então, eu convido vocês a continuarem lendo, junto comigo, os 40
40 pensamentos de Jesus nesses 40 dias. Hoje estamos no segundo dia. Eu convido vocês a fazer junto conosco. Quem não tem o livro, quem tem o livro, faça em casa, faça direitinho os 40 dias, sem querer ler o segundo pensamento, que a vontade nossa é já ler o livro todo de uma vez, não é assim? Não é assim, quem gosta de leitura é assim. Mas vamos nos conter e vamos ler um pensamento em cada dia, ok? Então, eu espero vocês amanhã para estarmos lendo o pensamento de número 3, ok? Estejam com sua Bíblia aí preparado. Se você tem o livro, podemos ler também aqui juntos com o livro, certo? Se você não tem o livro, então vamos ler juntos. Amanhã, terceiro pensamento de Jesus, ok? Então, obrigada por estarem junto conosco aqui e até amanhã. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos nós.